A Transmissão Paulista, uma das maiores empresas de eletricidade brasileira, soltou o balanço financeiro em 2023, apresentando um grande lucro. Mas neste vídeo vamos abordar o trabalho que a administração tem feito para manter a rentabilidade, apesar dos desafios impostos pelo governo federal, que no ano de 2012 deu uma canetada impondo uma nova realidade para a empresa. Mas a abordagem aqui neste vídeo vai ser a resiliência da Transmissão Paulista em conquistar novos projetos e finalmente recompor sua receita, já que a partir de 2028 a empresa perderá parte da sua receita líquida. Vejam o vídeo até o final e entendam o que... Olá, investidores! Sejam bem-vindos aqui ao canal Legionário Investidor. Tudo bem aí nos seus investimentos? Espero que esteja bem. Mas se não tiver, siga a gente que vocês vão compreender muitas questões que afligem o investidor. O conteúdo aqui tem apenas caráter educativo, não é recomendação de compra e nem de venda. Eu sou Carino Gomes, estou no mercado financeiro há mais de 10 anos. E eu lembro que assim que eu iniciei no mercado financeiro, no ano de 2012, houve um choque muito grande dos investidores, principalmente aqueles que faziam investimento em empresas estatais ou empresas de eletricidade, pois são empresas focadas no dividendo e focadas no lucro de longo prazo. No ano de 2012, a então presidente Dilma Rousseff, numa canetada, ela quis mudar todo o setor elétrico. Ela impôs tanto as companhias de geração de energia quanto as empresas de transmissões novos regramentos para fazer a renovação daquelas concessões que estavam vencendo nos próximos anos. A Dilma Rousseff fez isso buscando a reeleição. Ela conseguiu baixar em 20% a conta de luz. 2 anos depois, provando que era uma medida muito ruim, a conta de luz explodiu. Todo aquele desconto que foi dado para o consumidor, aquilo evaporou em menos de 2 anos. Para as empresas de geração, o que o governo propôs é tão ruim que apenas a Eletrobras, à época, a única estatal do governo federal na área de energia, que aceitou os acordos. As demais empresas, Copel, CEMIG, CESP, todas abdicaram da renovação, pois aquela renovação apenas trazia para a empresa receitas de operação e manutenção das usinas, ou seja, não trazia lucratividade nenhuma. No entanto, para as empresas de transmissão, houve uma mudança um pouco menos ruim. Por quê? O governo, naquela época, decidiu que nos próximos anos ia fazer o cálculo dos ativos que foram feitos pelas empresas, mas que ainda não tinham sido depreciados. Ou seja, a empresa fez um investimento, mas a tarifa não foi possível pagar todo aquele investimento. Dessa forma, a empresa não teria lucratividade nenhuma. Importante ficar claro que até 1994 a gente tinha uma hiperinflação no Brasil. E durante esse período da hiperinflação houve vários planos econômicos furados. Planos econômicos que tentaram segurar a tarifa e, no final das contas, não conseguiu controlar a inflação. O maior exemplo de planos econômicos que trouxe prejuízo para as empresas tem o governo Sarney com o Plano Sarney, que congelou toda a economia no momento de hiperinflação. Então o governo via ali nas empresas de energia uma forma de segurar a inflação, que estava muito alta. Então, quando chegou ao final das concessões, essas empresas não tinham depreciado todo o investimento que tinha sido feito. Por isso, em 2013, as companhias de energia, incluindo a Transmissão Paulista, renovaram suas concessões e depois ficaram de receber uma atualização do valor de RBCE, que é a Rede Básica de Sistema Existente. A partir de 2017, essa RBCE
foi calculado para cada empresa de transmissão de energia. Já no ano de 2020, por causa da pandemia do coronavírus, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, fez um recálculo para que essas tarifas fossem diluídas. Para a transmissão paulista, o impacto foi muito forte, porque a empresa, diferente da Taesa e diferente de outras empresas como a Lopar, a maioria das concessões dela naquela época eram todas concessões antigas, que já estavam vencendo o prazo de expiração daquela concessão. Quando foi calculada aquela RBSE, o EBITDA da empresa, no ano de 2017, 1 bilhão 350 milhões. No entanto, a RBSE era 742 milhões. A margem total aqui era 76%. A margem fora RBSE era 58%. Naqueles anos lá de 2017, 2016, 2015, a empresa consagrou como vencedora de alguns leilões da ANEEL. Ou seja, alguma das concessões que naquele período a Transmissão Paulista conseguiu. Igual Paraguaçu, que é 50% da Transmissão Paulista, e aqui outras que são 100%, igual Itapura, que é o lote 25 de 2016, e o Aguapei 29 de 2016. Aqui mudou de nome a concessão 25, ela está aqui como Itapura. Aqui ela já aparece como Bauru. Aqui na Paraguaçu, ela conseguiu uma eficiência negativa, que ela foi ineficiente, aliás, porque pelo investimento aqui planejado pela ANEEL, ela acabou gastando 12% a mais. E, além do mais, demorou 5 meses após o prazo descrito no contrato, ou seja, atrasou 5 meses. Aqui, nessas outras duas concessões, já foi diferente. Uma ela adiantou 6 meses, mas aqui na de Bauru, que lá tinha outro nome, ela adiantou 18 meses. E aqui a eficiência em relação o que era planejado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ela já conseguiu numa 46,3%, na outra 53,7% do valor estimado. O que significa tudo isso? Significa que a empresa, na hora que a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu, por exemplo, construir uma linha de transmissão da localidade, por exemplo, de Bauru até São Paulo, ela calculava que para fazer toda aquela obra ia gastar, por exemplo, R$1 bilhão. Só que a companhia foi eficiente e apresentou 53% do valor definido no contrato, por exemplo, 530 milhões. Isso significa que a empresa vai ter um retorno muito bom nesse projeto, porque a receita anual permitida, que é a receita da concessão, ela está estabelecida lá no contrato. Na hora que a empresa fala assim, meu lance é 100 milhões, por exemplo, por ano. 100 milhões nessa linha que liga Bauru a São Paulo, por exemplo. Esses 100 milhões, se você for considerar pelo que a ANEEL analisava, ia dar 10% da receita anual para pagar aquele ativo. Mas se ela gastou menos, significa que ela vai ter 20% de receita em cima daquilo que foi investido. Isso traz também eficiência para o sistema elétrico, porque faz as empresas sempre buscarem formas de economizar para fazer a obra, ou seja, contratos melhores com fornecedores, contratos de longo prazo com fornecedor, em vez de fazer uma obra, faz 4, aí o fornecedor dá um desconto, contratos, por exemplo, com produtores de fios, com empresas metal mecânica para fazer aquelas torres de metal. Isso tudo se chama eficiência. Então, uma das formas de a Agência Nacional de Energia Elétrica buscar é conseguir eficiência energética, ou seja, fazer com que
o preço chegue da melhor forma para o consumidor, sem esquecer da questão da segurança e da efetividade, ou seja, tem que chegar num preço bom, mas com qualidade. Aqui ao final a empresa demonstra que ela foi bem efetiva aqui. No total ela conseguiu economizar, pelos cálculos lá da Agência Nacional, nas obras que ela concluiu, ela conseguiu economizar 25,1%. Ou seja, as obras iam custar R$ 1 bilhão, ela economizou 25%. Isso significa eficiência. Mas o que é mais incrível aqui é que nas concessões que são exclusivamente da Transmissão Paulista, essa economia foi 34%, essa eficiência. Foi 34% acima do que a agência tinha planejado. Mas as que são operadas em conjunto, a eficiência é apenas de 4,5%. Então, isso demonstra, mais uma vez, que a empresa ela consegue ser muito efetiva e ter muita qualidade no investimento dela. Os projetos de Grandview ou os projetos de construção, nos últimos anos, houve um aumento de 7,3% aqui em média, saindo de 638 milhões em 2019 para uma faixa de 1 bilhão aqui durante 3 anos. O ano passado já houve uma pequena redução. Finalmente, o que a gente analisa aqui em 2023 é que a RBCE, que é a Receita Básica de Sistemas Existentes, está em 2,1 bilhão de reais. Já as outras demais receitas aqui está por volta de 2,4 bilhões de reais. Isso significa que a RBCE dela, se antes era mais da metade da receita, hoje é menos da metade. Isso é importante porque a empresa, ela nos próximos anos, ela vai perder essa receita de RBCE, vai reduzir drasticamente. Como a gente vê aqui no último slide, a empresa ela teve uma receita aqui média nos últimos 5 anos, uma receita aqui média acima de 2 bilhões de reais. Houve uma pequena redução em 2022, 2023, como eu falei lá no início do vídeo, por causa do coronavírus, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica estendeu o prazo de pagamento dessa indenização, porém reduziu naqueles 2, 3 anos, reduziu o valor que a empresa tinha para receber. Ao final aqui, no ano de 2028, a empresa ainda vai ter 2 bilhões de reais para receber. Já no ano de 2028, 2029, ela já vai cair para 115 milhões. Isso é um sinal preocupante para a Transmissão Paulista, porque em 2029 ela vai ter uma queda muito acentuada da receita, e principalmente da rentabilidade, já que, como a gente viu lá no início, a RBCE é uma indenização. Então, são ativos que provavelmente já não têm muita dívida, já ativos que não têm que fazer grandes investimentos, e isso significa que a empresa ela vai ter uma receita muito pequena com esses ativos, e são os ativos com maior margem, ou seja, que ela consegue tocar sem gastar tanto, sem investir tanto em manutenção, sem investir tanto em construção daquele ativo. Por outro lado, o que é importante analisar é que a empresa, mesmo no cenário totalmente adverso, ela conseguiu reverter o jogo, ou seja, aumentar a receita em novas linhas de transmissões e, com isso, construir uma base de ativos capaz de garantir que a empresa continue operacional após esse período, que ela tenha uma queda na receita, mas que não seja uma queda tão forte. E como até 2028 provavelmente vai ter novos leilões, e eu acredito que a Transmissão Paulista ela vai conseguir ser vencedora, principalmente no estado de São Paulo, onde é a base maior de ativos dela. Ela consegue fazer ali no estado de São Paulo, como a gente viu lá
a transmissão lá de Lorena, ela conseguiu ter um ganho de eficiência muito grande. E por incrível que pareça, é no estado que ela está, ou seja, ela já conhece o mercado, ela já sabe negociar com os fornecedores, ela já tem contratos com empresas de engenharia, e isso é o fundamental, ou seja, a empresa não ficou parada diante do desafio, ela teve uma resiliência. E isso é importante para o investidor ter noção. A empresa que você vai investir, ela, nos momentos que ela tiver dificuldade, ela vai ter resiliência ou não? Se ela tiver resiliência, significa que ela vai conseguir, ou pelo menos vai tentar passar por cima dessas dificuldades para manter um retorno adequado para o acionista.